Que pregação, né? Ó, que bonito, hein? Começar o culto com Frozen. É porque tá frio, né, irmãos? Aí, torcer para que volte o calor, né? Então, por isso que eu trouxe isso. Não é por causa disso, não. É porque você há de convir comigo que há um problema muito sério com esse bonequinho de neve, sim ou não? Sim. Ele jura que quer viver no verão. Mas ele foi feito para o verão? Não. Mas ele quer viver no verão. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, então vem aqui, Olaf, explicar melhor pra gente. O que você está inventando? Eu não tenho crânio, nem ossos. Ele não tem crânio nem ossos. Fica aqui. Calma, filha, o papai devolve, tá? Daqui a pouco ela começa a chamar ele. Eu quero hoje usar o Olaf para pregar um pouco pra gente. Pode ser? Tudo bem? Eu sei que nós somos adultos, não somos crianças, mas tem algo que o Olaf tem para nos ensinar essa noite. Eu sei que eu não sou normal, não tem problema. Eu já me acostumei um pouco já com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nesse texto que nós lemos agora, fala da história de Eliseu. Muito se fala sobre Elias. Foi um grande homem de Deus, um grande profeta, e muito se prega sobre Elias. Mas muitas vezes nos esquecemos de Eliseu. Eliseu foi quem mesmo? Sucessor de Elias, foi um discípulo de Elias. A quem sobreveio o quê? Os irmãos se lembram quando caiu a capa sobre ele? Qual que era o pedido de Eliseu para Elias? Porção dobrada. Então, se Elias fez muitos milagres, eu creio que Eliseu fez mais, porque ele pediu uma porção dobrada do Espírito. Só que a gente fala pouco sobre Eliseu. E eu gosto muito dele, eu quero falar um pouquinho sobre ele nessa noite, e sobre os milagres que ele também realizou. E nesse texto tem algumas coisas peculiares que me chamam a atenção, e que me trazem um paralelo entre o Olaf e a Eliseu, e a minha e a tua vida, que é o seguinte: da mesma forma que o Olaf é um boneco de neve, que nasceu no gelo, e a sua natureza é ser um boneco de gelo, ele quer viver na sua própria natureza? Ele quer viver na natureza contrária, totalmente oposta a dele, que é a natureza do calor. Quando nós nascemos de novo, como cantamos aqui hoje, quando nós cremos em Jesus Cristo, somos chamados e transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, eu passo instantaneamente a parar de viver na minha natureza e desejar viver na natureza de Cristo, segundo a natureza de Cristo, porque eu nasci de novo. A ideia do Olaf é a mesma. Ele vivendo no verão, ele vai deixar de ser um boneco de neve? Não. Mas ele pode ser um boneco de neve vivendo no verão. E para quem já assistiu esse desenho pelo menos uma vez, eu já vi 702, para você que já viu no mínimo uma vez, você já reparou que no final do filme, a Elsa lá cria uma nuvenzinha de neve só sobre o Olaf. E o Olaf começa a andar, então, no meio das coisas, em toda a cidade, no verão, porém com uma nuvenzinha de neve sobre ele, para que ele não derreta. Vamos espiritualizar isso? Olha, espiritualizar o Olaf. Eu preciso de um tratamento urgente. Mas vamos lá. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós perdemos a nossa natureza, irmãos? Não. No entanto que nós continuamos pecando, sim ou não? A gente continua fazendo coisa errada, não continuamos? Continuamos agindo de forma humana ainda, não continuamos? Tanto isso é claro, quanto o próprio Paulo fala, que ele combate o bom combate, que é lutar continuamente, lutar o tempo todo, até atingir o ponto exato que ele quer, que é a estatura de varão perfeito. Então para isso há um combate diário. Mesmo que eu saia, eu fui feito à natureza humana, destinado ao inferno. Quando eu aceito a Cristo, eu não perco a minha natureza humana, mas eu passo a transformar a minha natureza humana, como Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, aliás. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu continuo sendo a minha natureza humana normal, porém vivendo em uma natureza espiritual, agora salvo, nascido de novo em Cristo Jesus. Ou seja, é o Olaf, que é um bloco de neve, vivendo no sol, dentro de uma natureza espiritual agora divina, porém com o seu lado humano ainda, aquela nuvenzinha caindo em cima dele. Então nós estamos na mesma condição. Nós continuamos sendo humanos, continuamos com a mesma natureza, porém precisamos aprender a viver a natureza diferente e contrária da nossa.
É o que o Olaf quer, é o que o Olaf faz. Ele não quer viver mais só como boneco de neve. Aí perguntam para ele, você já experimentou o verão? Ele fala, não, mas eu quero. A vida de Deus é essa. Talvez você não saiba qual é a profundidade ou a altura da vida com Deus, mas queira conhecê-la em nome de Jesus. E o que eu quero falar com você nessa noite é essa realidade tão linda, de transformação de vida, onde independente da nossa natureza, nós podemos viver debaixo da natureza de Cristo, e debaixo de uma natureza espiritual, muito e infinitamente maior do que a nossa própria natureza. Amém? Amém. Então bora lá. Como diria um pastor de verdade, isso tudo foi a guisa de introdução. Porque meu pai fala isso, né? A guisa de introdução. Isso aí. Capítulo 3, aqui eu vou voltar um pouquinho, versículo 13. Aliás, versículo 9. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Não precisa abrir, eu vou lendo aqui. Diz assim: E assim, o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Versículo 10. Aí o rei Jorão exclamou: Estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou, nós 3, ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: Existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safaté, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Versículo 12. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Versículo 3. Mas ele disse ao rei de Israel. Olha o que Eliseu falou. O que eu tenho a ver com isso? Eu gosto muito de Eliseu. As pessoas chegaram para ele, os 3 reis chegaram para ele: Olha, Eliseu, nós temos um problema. O povo está marchando no deserto, lá o exército. Acabou nossa água, não tem água para ninguém, não tem água para os animais, não tem água para nada, a gente precisa da sua ajuda. Ele falou: E eu com isso? Eu gosto de Eliseu. Se vocês acham que eu não sou normal, lê mais Bíblia, irmão. Tem uns negócios nesse texto aqui que é muito, muito doido. Esse cara que era pior que eu. Aí ele falou assim: O que eu tenho a ver com isso? Era um profeta de Deus, era aquele que substituía Elias, é aquele que tinha a unção dobrada do Espírito Santo, e era o homem que podia ajudar naquele momento. E as pessoas, quando procuram ajudar dele, falam assim: O que é que eu tenho a ver com isso? Aí então eles continuam aqui, no versículo 12 ainda, diz: Vá falar com os profetas, que o seu pai e sua mãe consultavam. Olha que profeta educado, né? Os reis pedem ajuda para ele e falam assim: O que tem a ver com isso? Vai lá procurar os profetas do seu pai e de sua mãe. Vocês acham que o pastor aqui é bravo, né? Vocês não conheciam Eliseu. Não conheciam Eliseu. Continuando aqui o versículo 13. Jorão disse: Não, pois o Senhor quem nos entregou os 3 reis, nós 3, ao rei Moabe. Eliseu disse: Juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Ele continua sendo educado, ele continua sendo bem legal. Primeiro ele manda o cara procurar os profetas dos pais dele, fala assim: Olha, não tem nada a ver com isso, e outra coisa, só estou te respeitando porque você é aliado do rei de Israel, porque senão nem por isso eu estaria falando com você. Então, algumas atitudes meio nervosas aqui, da parte de Eliseu, mas eu gosto disso, porque Eliseu é ousado. E quando nós falamos da transformação da vida que nós temos, a nossa natureza, para uma natureza diferente, você tem que ser ousado. O bichinho do Olaf, ele não sabia fazer ideia de como era um boneco de neve no verão, mas a ousadia dele era tão grande que ele falou: eu quero descobrir o que um boneco de neve faz no verão. Eu quero descobrir como que funciona, qual que é a realidade de um boneco de neve vivendo no verão. A mesma forma, Elias é ousado em poder desafiar os próprios reis, porque os 3 vão falar: Olha, a gente precisa da sua ajuda. Ele fala: Olha, eu não tenho nada a ver com isso não, vai lá procurar teus profetas lá, que os teus pais ensinaram, você segue eles.
Não, mas o Senhor, o teu Deus, nos trouxe aqui para que os 3 reis morram. Eliseu falou: olha, eu só vou te dar ouvido porque você é aliado do rei de Israel, porque senão, olha, nem aqui eu estava mais. Isso me deixa uma lição muito grande, porque muitas vezes a gente fica dando ouvido demais para quem não merece, irmão. Às vezes você dá ouvido demais para quem não tem que dar ouvido, não. Eu sempre digo, eu não entro em nenhuma discussão teológica, em nenhuma. Primeiro, porque Jesus não precisa da minha defesa, ou precisa? Não precisa. E segundo, que discussão teológica nos leva aonde? A lugar nenhum. Principalmente quando é uma discussão com alguém que não é cristão. Não sei se é a sua igreja aí, não sei se seu Deus como é que é. Irmãos, eu não perco meu tempo, sinceramente. Se eu perceber que a pessoa está levando para um lado já, eu falo: meu irmão, Deus abençoe. Eu não acredito em Deus. Então ninguém abençoe também, não tem problema. Vai lá que eu fico aqui e está tudo certo. Não tem problema não. Se não acredita, fica de boa. Está tudo certo. Então, Eliseu deixa uma coisa muito clara: olha, eu só estou te ouvindo porque você é aliado de alguém. Então, assim, às vezes a gente tem que parar para ouvir pessoas que são aliadas de Deus. Se alguém que é aliado do Senhor, talvez tenha uma dúvida, tenha uma dificuldade, vai lá, ouve com calma, dá uma atenção e tenta ajudar. Se você vê que vai perder o seu tempo, não faça isso em nome de Jesus. O tempo hoje é sagrado, é precioso demais. Então não fique perdendo o seu tempo, às vezes, com coisas que não importam muito. Mas no caso aqui, então, por causa do rei de Israel, Eliseu fala assim: tá bom, eu vou te dar o ouvido. Vou ver o que você quer, o que vocês estão precisando. Eles então relataram o problema para Eliseu, que eles estavam sem água. Quando chega no versículo 14, ele diz, juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem eu sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Aí vocês acham que eu sou engraçado, né? Olha o que ele fala no versículo 15: agora me tragam um músico. Oi? Ô Eliseu, a gente precisa de água. Água. Sabe água para beber? Aquela do Carlinhos Brau. Água mineral. Aquela. Aí ele falou assim: então tá bom, me traz um músico. E eu que sou o engraçado da história. Um músico? O que eu vou fazer? Eliseu, eu quero água, não quero montar um coral do irmão Samuel aqui. Eu só quero água. Eu não quero uma fanfarrinha. Não, Eliseu, acho que você não entendeu, Eliseu, é só água. A gente não quer música, não quer montar nada aqui. Mas é que tem uma coisa específica na música, que às vezes, até o que a irmã Ione falou aqui hoje, acho que os irmãos estão meio cansados, não querem cantar, não querem adorar. A música é poderosíssima, meu irmão. A música muda a atmosfera, a música muda realidades, a música cura, ela liberta, ela restaura, a música salva. A gente não faz. Se você tivesse noção do poder do louvor, você usaria isso a seu favor. Às vezes a gente não tem ideia disso. A gente acha que louvor poderoso é só aquele que dá vitória, que tem sabor de mel, que agora aquele é poderoso, O resto não é. Aquele que fala assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, o meu prazer é fazer com que conheçam a ti, que diminua eu. Jesus diminui eu não, E que exalte eu. A hora que você entender a realidade do poder do louvor, vai mudar a tua história. Por isso que a gente às vezes pega no pé, para que você invista na música, invista no louvor e cante mesmo, adore mesmo de verdade. Não é por nós, é porque a música tem um poder incrível. Eu vou te dar um exemplo aqui. 2 exemplos, aliás. É um poder tão grande que você vê. Quando o Olaf fala que ele quer ir pro verão, conhecer o verão, quem está em volta dele fica meio assim. O que ele faz logo em seguida? Ele canta. Porque a hora que ele canta, parece que viver no verão é realidade, não parece? Quando ele fala que quer viver no verão, ele fala assim: será que ele sabe o que ele está falando? Mas a hora que ele canta e tem aquelas coisinhas todas, poxa, até que daria para ele viver no verão. E como eu já disse, no final do filme depois, ele consegue viver no verão. Mas quer ver que coisa engraçada? Ele fala assim: traga-me um músico. E aí o versículo 15 continua dizendo assim: enquanto o músico tocava harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E aí então ele profetizou. Deixa eu exemplificar isso aqui um pouquinho melhor.
Eu vou falar 4 palavras para você, 4 palavras de motivação, tá? 4 palavrinhas. E depois eu vou fazer as mesmas 4 palavras, vou pedir para o Rodrigo me ajudar aqui. Então, eu vou dizer assim para você, olha, você consegue, você pode, nunca desista, ainda que tudo pareça o contrário. Amém? Quer ver a diferença? Toca aí, Rodrigo. Põe um stringzinho bem. Olha que diferença que a música faz. Você consegue. Você pode. Jamais desista, ainda que tudo pareça contrário. Pode parar a música. Você viu que loucura que é isso? Faz ou não faz diferença? Por que você acha que Eliseu falou, traga-me um músico? Você acha que eu sou doido, irmão? Você tem que ler Bíblia. Cara, tá tudo aqui, ó. Você acha que essas loucuras eu tiro de mim mesmo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ele fez isso. Aí o que ele falou? Depois que o músico veio, aí tá aqui no versículo 15 e tal, aí Eliseu disse, o que o Senhor diz é isto, façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão. Para aí. Eliseu, a gente está pedindo água, você manda trazer um músico, aí agora você manda cavar buraco. Não dá, gente, na boa, alguma coisa nesse meio tempo não está casando. A água vem do alto, a música não tem nada a ver com o negócio, agora você manda cavar, não é poço, Eliseu, não dá tempo de fazer poço. A gente quer que venha a água do céu, não é no poço, Eliseu. Não adianta cavar buraco. Mas é o que ele fala, porque, meu irmão, não importa o que a gente faz. O que importa, meu querido, é que às vezes boas ideias não significam que você tenha uma visão. A boa ideia, talvez, dos reis fosse, Eliseu, manda chuva, ponto final. A ideia é essa, a gente só quer que chova. Ou que você bata na rocha, ou que saia água, faz um cicim salabim, mas a gente quer água. A ideia era boa. Mas não é porque a ideia é boa, não significa que você é uma pessoa de visão. Porque a pessoa que tem visão, ela vai além daquela ideia que é boa. Porque a ideia boa te faz um sonhador. Mas o sonhador não te faz necessariamente alguém que realiza. Porque sonhar não é concreto. Não é proibido sonhar. Pode sonhar, devemos sonhar. Mas o sonho sem visão não funciona. Não adianta eu sonhar se eu não for visionário. O bichinho do Olaf, coitado, sonhava em viver no verão, mas não bastando o seu sonho, ele tinha uma visão de como seria a tua vida no verão, que é naquela musiquinha que ele faz, e como eu já falei, no final do filme ele consegue realizar. Olha o Olaf pregando para nós aí, porque a questão não é só o desejo de viver no verão, eu preciso saber como que eu vou viver no verão, o que eu vou fazer no verão, para quando eu chegar lá eu fazer. A visão sem uma atitude, sem uma realização, não passa de sonho. E tem gente que vive sonhando, irmão. Talvez você está aqui hoje sonhando, e sonhando, e sonhando, e não deu um passo ainda para realizar o seu sonho. Quantas coisas você prometeu para você mesmo, dia 31 de dezembro de 2015, e que até agora estão no mesmo lugar? Você não conseguiu tirar do lugar ainda porque você está esperando algo sobrenatural, assim, que vai acontecer no dia em que o pastor pregar sobre o Olaf. Pronto, chegou o dia, hein? Então é hoje. Hoje é o dia da vitória. Não, meu irmão, é a gente que tem que fazer. Então, quando o povo pede uma coisa para Eliseu, ele responde com uma atitude. Traga-me um músico, o músico fez o clima, e então ele disse, cavem buracos. Mas você vai entender esses buracos aqui, Eliseu é muito doido, mas tem um motivo aqui. Versículo 17. Pois vocês não vão ver nem vento. O cara manda trazer músico, manda cavar buraco e fala, não vai ter vento. Você não precisa nem ser físico. Se a chuva está neste lugar, caindo aqui, e ela está em movimento para lá, o deslocamento da água em direção ao solo, desloca o quê? O ar. E o ar vira
Vento. Então, quando a chuva está chegando num lugar, o que chega antes da chuva? O vento, por um deslocamento de ar. É natural. Tudo bem aí? Não precisa nem ser físico para entender isso. A chuva vai caindo, desloca o ar e chega o vento primeiro. Aí Eliseu fala assim: vocês não vão ver nem vento. Mas Eliseu do céu, nós estamos com pressa, Eliseu. O povo está no deserto, Eliseu. O exército está lá passando sede, os animais estão com sede. Você vem com esse papinho de música, e agora você me fala, manda cavar buraco, agora fala que nem vento vai ter. Eliseu, acelera o processo, Eliseu. Porque a gente faz isso com Deus, né? Pô, Deus, acelera o processo aí que está meio devagar esse negócio. Está muito lento. Aí Eliseu ainda fala assim: vocês não vão ver... pois vocês não vão ver chuva nem vento, não vem nenhum e nem outro, para ajudar, né? Mas, mesmo assim, o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, e o seu gado, e os seus animais de carga, terão muita água para beber. Algumas coisas que eu aprendo aqui. Quando a gente vê a situação que Eliseu está colocando para aqueles reis em que eles estão vivendo, há vários aprendizados para nós. Um deles que eu tirei para o nosso coração nessa noite é que, além de você ter fé naquilo que um profeta está dizendo, no caso aqui Eliseu, e no nosso caso fé no Deus a quem nós servimos em Jesus Cristo, nós precisamos, em nome de Jesus, quebrar os nossos conceitos. Porque, como eu disse, o que os reis queriam era uma chuva que caísse do céu, e em nenhum momento Eliseu falou que a chuva ia cair do céu. O que eles pediram foram água, e a água vem do jeito que Deus quer que a água venha. Podia vir com chuva? Podia. Podia vir numa rocha vertendo água? Podia. Podia simplesmente brotar da terra? Podia. Mas não foi assim que Deus trabalhou. Eu já preguei aqui uma vez, já falei que não há lógica em Deus. Vocês se lembram disso? Não há lógica. E nesse texto mostra mais uma vez que não há lógica. Tanto não há, que olha só que curioso. Quando eu era criança, 10, 12, até os 14 anos mais ou menos, todos os anos eu ia para a casa da minha avó, no interior aqui, todo mundo sabe onde é. E eu ficava ali normalmente no meio do ano e depois no final do ano. Aproximadamente 2 a 2 meses e meio por ano eu passava no interior na casa dos meus avós e eu acabei crescendo lá durante esse tempo, né? E eu tinha o meu tio chamado Fred, depois que ele morreu a gente não fez mais isso, mas ele morreu, eu tinha uns 13 anos, não é isso? 13, 14 anos. Mas até os meus 13, 14 anos, quando eu ia para a casa da minha avó, nas sextas-feiras à noite, eu ia com meu tio para o monte. Quem já foi orar no monte? Já foi lá? Monte é bom demais, né, gente? Fala a verdade. O gravetinho acende, você vê estrela cadente, acontece uns paranauê muito louco, né? Aí você fica perguntando, o que eu estou cheirando? Mas tem uns negócios legais lá. É tudo de Jeová. Aí eu ia muito para o monte, eu fui muitas vezes. E meu tio me ensinou a frequentar o monte. Meu tio, ele falava assim, olha, ele falava de Tato, quando você vai com o tio para o monte é lugar de oração, o monte é lugar de arrependimento e o monte é lugar de choro. Mas como que você fala isso para uma criança de 12 anos? Eu vou lá chorar? Eu cheguei no monte e me diverti. E então meu tio foi me ensinando, e eu comecei a pegar gosto por aquilo. Em ir no monte, orar, e lá eu chorava, e meu tio ministrava sobre a minha vida, e então isso aqui essa loucura aqui faz ter um pouco da mão dele, viu? Porque ele botava na minha cabeça ali e orava, então tem um pouco dos dedos do meu tio e do meu avô ali. A minha tia até brincou esses dias, né? Ela até chorou na hora de falar, a minha tia Tereza, aquela que veio aqui, ela falou assim, ai que pena, né, se o Fred e o vô pudessem ver você pregando, porque eles projetaram tanto isso na minha vida, eles declararam tanto isso por mim, e eles nunca me viram pregando, né, ou falando, então é para você, viu tio? Mentira, gente, mentira. Tá gravando esse negócio, mentira, é só para você dar uma acordada aí. Mas quando eu ia lá com meu tio era legal, porque eu aprendi a orar, eu aprendi a adorar, eu aprendi a chorar no monte, era um lugar maravilhoso, e nós íamos lá para nos humilharmos. Eu não sei como é que era dos montes que você ia, mas eu ia lá para me humilhar, para pedir perdão, para me oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor, porque essa é a intenção do monte. Mas primeira coisa, o monte virou um lugar de oração por causa de uma piração também, porque as pessoas falam assim, não, o monte é o lugar que Deus fala, porque Jesus orava no monte. Meu querido, você que já foi para Israel, você que não foi, procura no Google que você vai ver. Israel é tudo muito plano, e de repente tem montanha.
Aí pulando, montanha. Por que Jesus subia no monte? Para poder ficar sozinho. Era só por isso. Não é que ele subia no monte para ficar mais perto de Deus. Não. Ele ia para o monte só para ficar sozinho, porque ele não conseguia ficar sozinho. Então ele ia para o monte. E aí essa conotação trouxe uma interpretação errada de que a maioria das igrejas acham que o monte é o lugar que Deus traz o poder. Não é o monte, é você que traz o poder de Deus de acordo com a tua vida. Quantas vezes, irmãos, nesse frio eu amo orar no monte de coberta. É uma bênção, irmão. Você acorda de madrugada, você está ali aquele monte de coberta, fala assim, vou orar no monte, hein, ó. Começa a orar ali mesmo, irmão. Dá 5 minutos, você já está com gemidos inexprimíveis. Né? Aí a esposa te acorda, você está roncando. Não, estou orando. Estou falando em mistério aqui. É eu né? É direto aqui. Tem uns irmãos aí que é ungido, hein? Conheço uns aqui que tem uma unção brava. Mas a conotação, quero que você entenda, é que não é o monte. Você entende isso? Da mesma forma, nós transformamos o monte no lugar errado, como transformamos às vezes a igreja no lugar errado. E então hoje, o conceito mudou tanto, que as pessoas sobem ao monte, ou vêm à igreja, ou oram debaixo do cobertor, para pedir, para exigir, para cobrar, para intensificar. O Senhor prometeu e não me deu. Agora, de onde vem isso? Quer ver como que está errado? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4. Aí o texto vai dizer o seguinte, que Satanás pegou Jesus, levou a um alto monte e falou assim, está vendo esse reino? Mostrou para ele todos os reinos da terra e falou assim, tudo isso será seu, se você me adorar. Irmãos, quem prometeu que nos dariam bens no monte foi Satanás, não foi Deus. Olha o perigo de subir no monte para pedir bênção, para pedir coisas materiais, aquilo que Deus prometeu. Quem prometeu que daria as coisas para nós no monte, não foi Deus, foi Satanás. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quem pegou Jesus e levou lá no monte e falou, pula daqui, porque está escrito que tu darás ordem, e os teus anjos te sustentarão, não foi Deus. Porque hoje a igreja tem dado ordem para Deus, tem dado ordem para anjo, tem dado ordem para Jesus. Não foi Deus quem mandou isso. Você me entende em nome de Jesus? Foi Satanás quem colocou isso na boca de Jesus e falou assim, olha, pula que eles vão te socorrer. Detalhe, Satanás sabia a quem pertencem os anjos. Ele disse, e darás ordem aos teus anjos. Meu querido, o anjo não é meu, o anjo não é teu, o anjo é de quem? É de Deus. Então eu peço, Deus, envia os teus anjos ao meu socorro, e não eu sair dando ordem para anjo. E eu tenho visto muito isso em várias igrejas. É na hora do culto, e eu estou vendo aqui o anjo agora, é o anjo Olaf, vai Olaf, joga neve para todo mundo, é a unção da neve agora, todo mundo vai passar frio. Quem está com frio aí? Levanta a mão quem está com frio, tá vendo? É a unção do Olaf, ó. Viu? Irmão, aqui é assim, já fala, acontece. Se faz isso em alguns lugares, irmão, ó. Tudo bem, irmãos, quebrou-se o conceito. Nós achamos que Deus está dentro de uma caixinha, de acordo com o nosso sistema, e Ele tem que obedecer o nosso sistema. A ideia do monte foi quebrada, a ideia da igreja foi quebrada, a ideia da prática de fé foi quebrada. Isso não é agora, isso é desde antigamente. Por isso que os reis aqui não entenderam o que Eliseu estava fazendo. Falei, Eliseu, você está maluco, cara? Você manda pegar músico, manda fazer buraco, para que isso? A gente só queria água. Quando a gente continua aqui no texto, no versículo 17 mesmo, ele diz assim, pois vocês não vão ver chuva, está muito baixa a Bíblia, vamos para cá, pois vocês não vão ver chuva nem vento. Toca aí, Rodrigo, olha lá. Olha isso, mistério. Mas mesmo assim, o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Que poderoso que é. Obrigado, Pará. Você viu como é que é? Como que é diferente?
A questão não é na maneira, mas é na fé. É na transformação daqueles que nasceram do mundo para Deus, daqueles que querem, embora sua natureza seja um boneco de neve, você não quer mais viver como um boneco de neve, mas quer viver debaixo de um sol, com o céu azul e estrelado. Para você sair da tua natureza e aprender a viver debaixo da graça de Deus, você tem que pirar, meu irmão. Você tem que pirar na palavra de Deus, pirar nos milagres de Deus, pirar na tua fé, porque a fé sem ação é morta. Eliseu sabia que Deus podia mandar chuva, não sabia? A qualquer hora, mas ele gerou uma ação. Façam buracos, façam vários buracos, ou cisternas, façam vários, não era um, eram vários. Quanto mais buracos, de mais água o Senhor Deus iria encher. Agora, entenda uma coisa em nome de Jesus, talvez eu não sei qual que é a tua necessidade, a tua petição, o teu coração nessa noite, mas talvez você precise começar a fazer cisternas na tua própria vida, porque não tem como Deus derramar do que Ele tem para você, se você não começar a agir também, porque a fé sem a obra é morta. Crer em Cristo, crer em Deus, me incita e me leva a agir. Eu preciso começar a fazer os buracos, porque eu sei que Deus vai encher. Nós estamos construindo um templo, irmão, para mais de 1.500 cadeiras. Para quê? Para ficar lá, né? Lustrar a cadeirinha, passar um paninho, vai dar um trabalho para limpar, irmão. Não é para isso. Nós estamos alargando as nossas tendas para quê? Para que Deus encha, em nome de Jesus. Só que eu preciso fazer a minha parte. Não adianta, não, vou ficar aqui, tá bom, né? Quando Deus começar a encher esse lugar, aí a gente faz o outro, né? A fé funciona ao contrário. A fé enxerga antes que as coisas aconteçam. É o firme fundamento do que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. E quando as pessoas começam a agir em fé, irmãos, olha que lindo esse texto. Toca aí, tá para lá, para dar um clima, lá. Ele termina aqui no versículo 17. E terão muita água para beber. Versículo 18. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Parou. Só para dar um. Fala para quem está do seu lado: para Deus é fácil. Talvez você não sabe por que você disse isso para quem está do seu lado, mas você sabe por que você ouviu. Para Deus é fácil. Talvez para você é difícil, mas para Deus é fácil. Para Deus é muito fácil. Para Deus é simples. Quando nós temos atitudes de fé, porque, irmão, atitude de fé não faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana? Não faz. O ser humano comum não age em fé, ele age na sorte. A fé faz parte da natureza daquele que nasceu de novo. A fé faz parte do Olaf vivendo debaixo do verão, mesmo sendo um boneco de neve. Isso é fé. Então, agir em fé é para quem age em uma nova natureza. E quando você faz isso, irmão, em nome de Jesus, olha que coisa linda. Deixa eu só achar onde... Aqui. A necessidade dos reis era o quê? Água. No versículo 17, Eliseu falou assim: fica tranquilo que amanhã, na hora que vocês forem fazer a primeira refeição, a primeira oferenda, isso aqui vai se encher de água, esses vales. Todas essas cisternas, todos esses buracos que vocês fizeram, estarão cheios de água e não vai faltar água para ninguém. Ou seja, Eliseu supriu a necessidade da fé. Mas quando nós agimos em fé, é tão maravilhoso que vai além, porque a fé, ela supre a necessidade, ela realiza o desejo e gera a certeza do futuro. Faz um som aí que eles entenderam, vai lá. A fé supre a necessidade, ela realiza o desejo e gera em cada coração a certeza do futuro. Obrigado, irmão. Hoje está show de bola. Eu gosto, sabe, dessa espontaneidade, irmão. Me comove, sabe? Eu fico até emocionado. Você quer ver o que aconteceu no texto? Versículo 18. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Olha isso. Além de suprir a necessidade, Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Mas eles pediram água. Eles não pediram vitória, eles pediram só água. Mas o agir de fé, Deus supre a necessidade, traz a água, mas também realiza o desejo, porque eles estavam ali com sede, eles queriam matar a sede, mas qual era o desejo desses reis?
vencerem os moabitas. É para isso que eles saíram para guerrear. Então a necessidade era água, mas o desejo era vencer a guerra. Quando você age com fé, fora da sua própria natureza e debaixo de uma natureza divina, Deus supre a tua necessidade e realiza o teu desejo. Obrigado, tá parado. Já deu para. Entendeu? Agora tem mais ainda. Ele gera a certeza do futuro. Olha o que o versículo continua dizendo. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Olha o 19. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas, cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. Deus entra com uma providência tão grande quando nós agimos com fé, que Ele supre a nossa necessidade, Ele realiza o nosso desejo, e Ele nos enche de esperança para o futuro. Olha, está aqui a água que vocês precisavam, só que assim, não bastante a água, Deus vai entregar os moabitas nas mãos de vocês. Poxa, esse era o nosso desejo, o nosso sonho era ter os moabitas nas nossas mãos, e vocês terão, e te digo mais, vocês ainda vão tomar todos os reinos, todos os poços, todas as plantações, serão tudo de vocês, simplesmente porque estes reis procuraram um profeta e seguiram o que o profeta mandou fazer em fé, e a fé deles fez com que essas coisas se realizassem, porque saíram do seu pensamento, do seu mundo natural, e desejaram viver em outra realidade. Fazer como o bichinho aqui faz, pode parecer impossível, pode parecer surreal você sair do gelo que é a tua formação e querer desfrutar do verão. Da mesma maneira, meu irmão, talvez a tua situação hoje, ou a minha situação, pareça impossível e surreal aos nossos próprios olhos, mas nunca aos olhos de Deus. Desde que a gente aprenda a agir com fé, quando somos transportados da nossa humanidade para o reino do Filho de Deus, muda tudo, meu irmão, muda tudo. E aí no versículo 20, ele conclui dizendo: no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Irmão, quanto mais cisternas você fizer e preparar, mais Deus vai encher. Só que a gente tem que começar a agir, meu irmão, tem que começar a fazer, tem que sair do lugar. Não adianta ficar esperando que venha algo sobrenatural sobre nós, se a gente não dá o nosso passo. Quando você der o seu passo, coisas sobrenaturais virão sobre a tua vida, porque isso faz parte da realidade daqueles que estão vivendo fora da nossa própria humanidade, fora da nossa própria formação. É a realidade dos Olafes da vida, que não querem mais viver como um boneco de neve, embora seja um boneco de neve. Viver no verão não vai fazer dele alguém diferente, ele vai continuar sendo um boneco de neve, mas vivendo no verão, vivendo numa outra realidade. Se você crer e começar a agir com fé, você não vai perder a tua humanidade, que nós somos seres humanos, mas você vai poder experimentar e viver coisas sobrenaturais, que fazem parte do reino do Filho do amor de Deus. É necessário que a gente saia do nosso lugar, e que a gente possa se mover na direção desse sobrenatural, para vivermos coisas diferentes. A nossa sociedade tem vivido sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. A gente só consegue viver coisas diferentes quando a nossa atitude também é diferente. E quando eu paro de achar que Deus tem que ser do meu jeito. Ah, Deus, eu quero que tal coisa aconteça na minha vida, mas tem que ser desse jeito. Quem manda é Deus, não é a gente. Ele faz do jeito dele, no tempo dele, da maneira que Ele quer fazer. Se você se pôr à disposição e crer em fé, Ele vai fazer. Mas você tem que abrir teu coração e se posicionar dessa forma. Não importa que as pessoas à sua volta tentem te desanimar, falando assim: ih, Olaf, você sabe o que é viver no verão? Alguém tem que te contar como que é esse esquema, você está viajando demais. Ainda que alguém tente te dizer isso, você tem que sair cantando, você tem que sair louvando e fazendo em nome de Jesus, porque isso é fé. Não estou falando para você dar uma de louco. Louco é uma coisa, fé é outra. Essas coisas que Eliseu nos ensina a fazer nesse texto é fé. Irmãos, tem coisas que nós fazemos nas nossas vidas, que tem coisa que eu particularmente pratico, que eu não sei se vai dar certo, mas eu vou morrer tentando.
até que dê certo. Nós temos batalhado tanto, temos lutado com as unidades, com o discipulado, temos incentivado, temos motivado, temos tentado levar a que todos possam entender e compreender a realidade da bênção que Deus tem derramado sobre este lugar. Mas, meu irmão, ainda que todo mundo diga não, eu vou continuar lutando até o fim. Eu posso não ver o que Deus tem posto no meu coração, mas eu não vou parar de lutar. Porque as coisas que eu tenho visto espiritualmente, não é visão não, tá, irmão? Pastor, tem visagem, não. É visão, eu projeto, eu penso nas coisas, eu fico sonhando, né? Eu olho um templo desse tamanho, eu fico sonhando com as coisas. E graças a Deus eu sei que não estou sonhando sozinho, tem muito maluco aqui junto comigo que vai lá em cima às vezes e dá uma aspirada maior que eu. Né? Esses dias teve alguém que falou assim, não, compra até a Toledo. Amém. Aí, ó, glória a Deus! Tá vendo? Falei que tem uns loucos que vão comigo? O que é ligado na terra... Tá vendo? É um mistério, irmão, entende aí? Porque, irmãos, há impossível para Deus? Não. Acabamos de ler aqui no versículo 18. Para o Senhor é fácil. Para mim e para você, aos nossos olhos, imagina que absurdo, que impossível. É impossível para Deus? De maneira nenhuma. Para Ele é fácil. Talvez você está chegando agora, está vendo esse templo maravilhoso, aqui estamos construindo. Irmão, isso aqui era só mato. Quando nós chegamos aqui, tem uns adolescentes que tinham nem nascido ainda. Isso aqui era só mato. E hoje já tem uma construção, já temos um templo quase pronto, porque há uma visão, há uma direção, e nós não vamos desistir dela. E é pela fé que nós, como pequenos olafes, feitos de neve, nós cremos que podemos viver no verão, no sol e no céu azul, e contemplando e desfrutando de todas as coisas que o verão tem para cada um de nós. Amém? Faz aquele somzinho para nós, por favor, para poder dar aquela, né? Irmão, faça cisternas na sua vida, amém? Abra as cisternas. Abra e Deus vai começar a agir. Eu não sei qual é a tua cisterna, eu sei quais são as minhas. Mas se você fizer as suas cisternas, Deus vai fazer chover muita coisa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu trabalho. Mas comece a agir, comece a fazer como Eliseu fez. Põe uma música, sabe? Põe uma música de louvor, de inspiração, de quebrantamento. Volte os seus olhos para aquilo que é real, não para essas mutações que a própria igreja sofreu com tanto tempo. Deus não há uma linha de raciocínio lógica, porque o Deus é Ele faz do jeito que Ele quer. Mas todas as vezes que nós trabalhamos em prol de algo, Deus nos honra naquilo que nós estamos trabalhando. Então faça isso, trabalhe em nome de Jesus. Que a sua fé seja de crer antes de ver. Se você quer ver, aprenda a crer primeiro. Só que ninguém acredita em algo que não se pode ver. Só quando isso é de fato transportado de um reino para o outro. Embora você seja um bonequinho de neve, deseje viver no verão, sim, em nome de Jesus. É muito melhor viver no verão do que no frio. Deseje viver em lugares bons, quentes, perto de pessoas que te amam e que podem te ajudar. Mas eu preciso sair do meu lugar, porque a fé tem a ver com ação e não só com palavras. Não adianta eu dizer para você, irmãos, nós vamos encher esta igreja, irmãos, nós vamos ganhar não sei o que, vamos ganhar na cena. Não vamos ganhar na cena. Eu preciso fazer. O agir fala muito mais alto daquilo que sai da minha boca. As atitudes falam muito mais alto do que tudo que sai da minha boca. Então não perca, não viva na inversão dos valores, mas creia que se a hora que você começar a criar um ambiente propício para que Deus possa entrar com a bênção dele na tua vida, as coisas vão acontecer. Mas a primeira atitude, o primeiro passo é meu e seu. Amém? Vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos a Deus que ela venha impactar o nosso coração, que ela venha transformar o nosso entendimento, Senhor. Que nós não sejamos, ó Pai, pessoas totalmente presas aos ritos eclesiásticos, Senhor. Mas que possamos olhar para a tua palavra e entender as loucuras que teu Espírito Santo pôs no coração de cada profeta, Senhor, de cada discípulo, de cada personagem bíblico,
e compreendermos, ó Deus, que essas loucuras são incríveis e maravilhosas, e que elas trazem um resultado, Senhor, porque elas são loucuras de fé, são loucuras que geram no âmbito material, natural, para que depois o Senhor venha com o sobrenatural e sacie cada necessidade. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor, e sabemos que se nós começarmos a agir com fé, o Senhor vai não só atender a nossa necessidade, mas vai também realizar desejos, e vai gerar a esperança do futuro que todos nós tanto desejamos. Eu creio, Senhor, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.